Eu vou falar aqui sobre depressão, que é um dos males que vem atingindo uma grande maioria da população e que vem atrapalhando muitas pessoas, né, no trabalho e na sua vida social. Então eu tenho uma maneira de ver a depressão. Ela pode ser originada, né, de problemas endógenos, por produtos químicos, a medicação que a pessoa toma, né, dá depressão, né, provoca depressão, ou insuficiência também de algum produto químico, provoca depressão. Agora, o problema maior da depressão é a parte psicológica. A gente pode chamar de um processo exógeno. Por quê? A depressão, ela é sempre, da minha maneira de ver, sempre a negação do que é. A negação da realidade. Se o indivíduo não nega a realidade, ele não entra em depressão. E nós geralmente estamos negando a nossa realidade. Então, um exemplo. A pessoa perde um ente querido. Uma coisa desagradável. Mas se ele começar a negar essa realidade, ele vai ficar deprimido muito tempo. A única maneira de ele sair dessa depressão é ele não negar essa realidade. A pessoa morreu. Vai fazer falta. Evidente. Pessoa querida, amiga, um pai, a mãe, um filho. Isso é doloroso, evidente. Mas se nós não negamos essa realidade, é o fato. Aconteceu, é o fato. Não. Então, praticamente a depressão não aparece. E em todos os segmentos é assim. Você perde o dinheiro, não, perde um posto, ou ele acha que ele não é aquilo que ele gostaria de ser, está sempre negando a realidade. Então sempre vem a depressão. E a depressão é feita sempre pelo indivíduo. O indivíduo tem que tomar consciência disso. A depressão é ele que desenvolve. Então é só ele que pode terminar com a depressão. Ele pode tomar medicações, melhora um pouco, não. Mas se ele não compreender o processo da depressão, ela vai continuar, mesmo tomando medicação. Ele toma medicação, ele vai ficar dependente daquela medicação. Então a melhor maneira que a pessoa tem que fazer é compreender esse processo. Quando ele compreende o processo, saber que a depressão é originária do pensamento dele, que está na memória. E se ele encerra, se ele percebe isso, essa depressão tende a diminuir e praticamente ser extinta. É claro que mesmo que termine aquela depressão maior, uma vez ou outra aparece a depressão porque ele está negando a realidade outra vez. Então, em suma, o que eu acho, o que eu penso, que a depressão só termina quando o indivíduo toma consciência que é ele que desenvolve a depressão. Ele tem que ser responsável pela depressão dele e gostar da depressão dele. É isso que é importante. É gostar da depressão dele ao máximo. Assumir a depressão dele. Amar a depressão dele. Parece um troço absurdo, mas é a realidade. Porque quando o cara gosta, ama a depressão dele, ele aceita o que é. E o que é, que é o fundamental. Quando ele parte para o que deveria ser, eu vou rezar, fazer isso, fazer aquilo, para a minha depressão terminar. Como antigamente eu não tinha depressão. Futuramente eu vou ficar sem depressão. Isso é o que deveria ser. Então,
Nós temos que ficar com o que é. O que é a realidade. E a depressão só termina, não, quando o indivíduo assume a sua depressão, percebe que é ele que desenvolveu a depressão, né, e que só ele que pode terminar com a depressão. Não quer negar, não vão negar que ele possa pedir ajuda a um terapeuta, até um amigo, né, para que seja uma pessoa que fale alguma coisa para ele perceber que a depressão é dele. E que ele é a única pessoa que pode terminar com ela. E é isso.